Olá! No livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, vamos entrar agora no capítulo 24, que se denomina A Prece de Ismália. Ismália é a companheira de Alfredo no posto de socorro, onde Aniceto está levando André Luiz e Vicente para a aprendizagem e estudos, né? Eles estão a caminho da crosta terrestre, onde deverão permanecer uma semana em trabalhos direto com os espíritos encarnados, né? Mas nesse trajeto eles fazem esta parada, né, nesse posto de socorro, onde o atendimento que nesse posto se faz são de espíritos desencarnados que em vida não cultivaram o aspecto espiritual que todos nós somos e por acreditarem firmemente que após a morte nada existe, caem às vezes em sono muito profundos, né? E a este respeito, nós já vimos 2 ou 3 capítulos onde André Luiz faz um relato das condições desses espíritos, inclusive nesse estado de dormência profunda, alguns pesadelos que assombram esses espíritos, né? Porque além da convicção da não existência de vida após a vida terrena, muitos impetraram alguns crimes, né? Fazendo com que houvesse uma negação psíquica de que continuariam a existir e sofrem terríveis pesadelos. E agora nós vamos ver, após o tratamento que se iniciou com o Alfredo neste campo do Ipaz, a prece de Ismália, sua companheira. E André Luiz começa relatando, né? Dentro de poucos instantes reunimos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe ainda o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. Porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão de permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais de pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviços que lhe competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações de nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Temos então nessa instrução de Aniceto a André Luiz e Vicente, né, que de fato no momento de prece, nas nossas casas espíritas, né, ou em qualquer situações, onde há uma pessoa que dirige as palavras da oração,
e todos os demais fazem o acompanhamento em pensamento. E neste pensamento devemos, de fato, imprimir o sentimento expresso pelo orador e repetindo mentalmente as mesmas palavras para fazendo com que a prece conjugada um pensamento que é força e é energia criativa, né, tome maior corpo vibracional no sentido de direcionamento das vibrações de amor da prece que aí se faz. E aqui nós vemos um exemplo exatamente disso. E Ismalha começa comovidamente a prece. Senhor, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz das vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho de vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol de vossa vontade. Nesse instante, Ismalha faz uma pausa e André Luiz, abrindo os olhos, né, faz a revelação, o relato do que ele vê em torno, né? E André diz assim: a voz de Ismalha penetrava-me no recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Deve ser de uma beleza maravilhosa ver estes espíritos mais adiantados em ação de prece, né? Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que este mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominavam a cor azul. Depois delas, Depois dela, em brilho, vinha a luz de aniceto de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, mas sem grandes esplendores. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em várias cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso. Considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismalha prossegue retomando a sua oração. Continua Ismalha. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles
atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem. Pai, à espera de vossos desígnios santos, sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imortalidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de lutas necessitados de vossa mãe paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado de nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos de vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro de vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiante a bênção de vida e luz. Ismalha faz uma nova pausa, um pouco mais longa, e André enxuga os olhos umedecidos de pranto e relata, que um suave calor apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos, a cair copiosamente sobre as nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha até o último dos servidores. Não cabia em mim de tanta admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar, atingindo as múmias numerosas. Cabe aqui uma comparação e um exemplo, Nós, nas casas espíritas que estudamos as assistências espirituais, aquelas inclusive através dos passes magnéticos, nós sabemos, pelos estudos já realizados, que o médium que dá o passe, ele combina os fluidos do plano espiritual e os próprios fluidos do médium, o fluido chamado fluido magnético animal, que é do nosso corpo físico, e nós colocamos pela imposição das mãos na pessoa que está recebendo a assistência espiritual. E nos esclarece a espiritualidade superior que no passe, o médium passista, ele recebe do alto estes fluidos espirituais que, combinados com os deles, são repassados de acordo com as necessidades da pessoa que está recebendo a assistência espiritual. Exatamente como relata aqui André Luiz, quando ele revela estes flocos que caem sobre todos os que estão trabalhando, menos nos espíritos desencarnados que estão dormindo, mas que após estes flocos dissiparem-se
Ao chegarem neles, eles lançam de suas próprias fontes para os espíritos que necessitam destes fluidos vivificantes. Né? Muito clara o relato de André Luiz, né? E bem de acordo com todos os estudos que a gente tem feito em torno das assistências espirituais. Continua André Luiz. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes que eram emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que cada um podia prestar. Observando o meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, André, encontramos a produção avançada de elementos força e energia que nós transmitimos. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino de intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber e para doar. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto, segundo esclarece aqui André Luiz. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente pode auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas da nossa vida. E aqui termina esse relato sobre a prece de Ismalha. No próximo vídeo nós entraremos no capítulo 25, que vamos falar sobre os efeitos desta oração da Ismalha. É muito interessante. E fica sempre aqui essas reflexões que André Luiz nos traz sobre o plano dos espíritos, na qual, evidentemente, nós adentraremos novamente quando deixarmos o nosso corpo físico aqui na Terra, né? E, quiçá, possamos nós adentrarmos a esse plano trabalhando e não sendo paralíticos espirituais. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.